Boa noite, bom dia, ou qualquer que seja a hora, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu estou entrando agora com o programa no ar, que acontece todos os sábados, às 19 horas, o horário de Brasília, porque existe fuso horário, da onde estou para ir, e que Deus possa abençoar. E eu estou entrando agora falando através da rádio Evangelizando Nações, TV Evangelizando Nações, e com o programa Missão em Portugal. Fala a missionária Iraci Teles, daqui da ilha dos Açores, do arquipélago que pertence a Portugal. Estou falando de Portugal, mas de um lugar longe, é um lugar afastado, mas um lugar muito bonito, um lugar que Deus tem aqui muitas promessas, muitas bênçãos, e eu gostaria de transmitir a palavra daqui. Para mim é uma honra poder estar falando de um lugar longe, saber que em lugar longe também a minha voz poderá chegar. E que Deus abençoe essa rádio, que a rádio seja cada dia mais longínqua, que chegue em lugar mais distante e que a minha voz seja alcançada, porque o nosso objetivo é levar a palavra, evangelizar, falar de Jesus, porque o evangelho precisa ser pregado aos 4 cantos da terra, porque assim nós estamos trabalhando para a volta do Senhor. E nós sabemos que a volta do Senhor não está longe, ela está perto, ela está se movimentando. Tem muitas coisas acontecendo para que a gente possa descobrir que ela está próxima, né? Mas eu gostaria de orar também, não é? Pedindo a Deus para que abençoe o nosso momento que vamos estar aqui na presença do Senhor, que seja um momento mesmo abençoado por Deus. Pai querido, obrigada, Senhor, por esta hora, por esse momento, por as coisas, Senhor, que vai ser lida, falada, a Tua palavra, que ela possa fazer, ó Deus, operar maravilhas e transformar a vida. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe essa rádio, quem teve a ideia de fazer este programa, de fazer esta rádio, que Deus possa abençoar o seu ministério e que possa abençoar o ministério de todos aqueles que contribuem. E dos ouvintes também, aqueles que ouvirem, poder também compartilhar com outras pessoas, para que assim o evangelho chegue mais rápido nos lugares aonde Deus quer que seja. E assim também você que vai ouvir, partilhar, vai poder fazer missões. Eu não posso ir fazer missões, mas você vai partilhar a mensagem de uma missionária que está aqui se dedicando para poder fazer com que essa palavra chegue em muitos lugares. O nosso objetivo é evangelizar nações. Quantas nações ainda tem lugares, né, isolados, que não têm acesso nem sequer à palavra, e muitos nem Bíblia, e outros que as Bíblias não podem chegar até lá. Então vamos chegar através da rádio. Pense nisso, e essa é a minha oração, que Deus abençoe a cada ouvinte, e que essa palavra realmente vá longe. Esse é o meu objetivo e a minha oração. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Eu gostaria de ler aqui a palavra de Deus, são 2 textos, mas um é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, que diz: Irmão, não lhes pude falar como espirituais, mas como os carnais, como a criança em Cristo. Dei-lhe leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundano. Pois quando ao
Quem diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, não estão sendo mundano. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servem por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. A cada um será recompensado de acordo com o seu propósito, com seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. E ainda nesse mesmo livro, em 1 Coríntios, no capítulo 8 também, dá uma referência disso. Mas nós vamos ver o complemento de como as coisas vão acontecer. O nosso tema de hoje, agora eu vou falar sobre o tema. Jesus exige os planos de Deus sobre... Isso foi o que eu falei na aula passada, sobre os sofrimentos. E hoje eu vou falar sobre outro tema, que é Jesus exige ou requer uma religião vital. Pode até as montanhas transportares, se confiares no Senhor. Pode também os enfermos levantar, se confiares no Senhor. Por mais que sofra o teu sofrer, a tua fé afastará. Se pela fé até o fim permaneceres, em Canaã irás morar. Podes também sobre as águas caminhar, se confiares no Senhor. Pode até as tristezas suplantar, se confiares no Senhor. Por mais que seja o teu sofrer, a tua fé afastará. Se pela fé até o fim permaneceres, em Canaã irás morar. Então o nosso tema de hoje é: Jesus requer uma religião vital. E dentro desse tema nós vamos ler mais um texto, que esse texto está em Marcos, capítulo 7, de 1 a 13. E diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Foi um homem que tinha uma boa reputação, conhecimento. Versículo 6. Jesus foi com ele. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considere digno de ir ao teu encontro. Mas disse uma palavra:
o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o seu comando, digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que a seguia, né, disse-lhe: eu lhe digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que havia sido enviado voltaram para casa, servo restabelecido. Aqui fala também de um milagre, mas baseando-se no texto, não é o que vamos tirar proveito do texto em si. Nós vamos ver aqui agora, né, o que Deus tem, né, para nós falamos aqui para nós descobrirmos, não é? Primeiro, eu gostaria de dizer que bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócrita, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso está em Marcos capítulo 7, do versículo 6 e 7. Então, nós vimos aqui que tem várias referências aqui que está falando sobre Jesus requer uma religião vital, uma religião que tenha atividade, que seja verdade, né? Então, nós, para realçar, nós sabemos que cada lição não tem um propósito de meditação. E o propósito de meditação dessa lição de hoje é realçar a diferença que existe entre uma religião espiritual e uma observância formal e externa de regras e doutrina. Olha bem, eu li bem compassado para poder entender. E nós sabemos que podemos discutir aqui algumas coisas. O primeiro ponto, o que é propósito? Insistiam os fariseus em lavar as mãos muitas vezes. O que era a tradição dos anciões? Que perigo corremos quando um povo de santidade, ao insistirmos em normas elevadas de conduta cristã, extrema para os nossos membros. Então aqui as perguntas já estão no início aqui para meditarmos e decorrermos sobre elas, né? Então, observar agora o contraste entre o legalismo e a santidade no Novo Testamento. E é uma lição importante para nós. Uma igreja de santidade. Descobre-se que aqui um dos maiores inimigos da vida santa é o legalismo. Vê a religião como simples cumprimento da lei. Outros como prática do amor. Um sistema de crença professa normas elevadas, mas é superficial no que respeita à vida cristã dinâmica. O outro avança até a experiência do amor perfeito, procedendo de um coração puro. Procure ser guiado por esse espírito de amor, podendo ter regra sem amor, mas será impossível aplicar o amor à situação prática da vida. Na ausência de uma disciplina espiritual, fariseus e escribas. Marcos 7:1. O que é o legalismo? Vendo que a experiência em Jerusalém, o legalismo
gosta de investigação e acusação. Faz alaridos de suas próprias vestimentos de purezas, enquanto aponta as manchas dos outros. Os próprios básicos se perdem numa multiplicidade de opiniões e interrogações. Cristo insiste que as leis externas não são o fator mais importante da vida santa. Fariseu. Os fariseus eram uma seita de judeus que se separavam de todas as impurezas consoante os padrões levíticos. A influência deles era maior do que a dos tribunais civis. Entre os melhores fariseus salienta-se homens como Simeão, que tomou nos braços o menino Jesus, Zacarias, Gamaliel e Saulo de Tarso. Mas, em geral, seus corações se haviam desviado das crenças professadas, ficando-lhes apenas uma multiplicidade de proibições e costumes. Confunde as purificações cerimoniais e os cumprimentos da lei com a pureza e o amor genuíno. Cristo os chama de sepulcro caiado. Na parte C desse tema, nós vimos aqui, estamos no ponto 1, mas dividimos aqui na página A, que é o legalismo, a parte B, os fariseus, e agora os escribas, o versículo 1, né, do início que nós lemos. Os escribas eram peritos na interpretação legal. A lei incluía os 10 mandamentos, o Pentateuco. Havia no Pentateuco algumas leis específicas, mas em questão morais, geralmente continham apenas princípios básicos. Durante o século, essa situação foi satisfatória para o povo de Deus. Gradualmente surgiram líderes que não permitiam aos homens viverem por princípios, mas pela interpretação específica de cada lei. A inibição que tinha de dirigir a vida dos outros começou a converter os princípios morais em milhares de pequenas leis, cada uma requerendo a sua interpretação. Estas leis detalhadas tocavam cada aspecto da vida pessoal, conduzindo a extremos. O legalismo nasceu no meio destas atmosferas e, por fim, desenvolveu os seus próprios males e pecados. Agora nós vamos passar para o segundo ponto do nosso tema de hoje. Jesus exige uma religião vital, verdadeira. Segundo costumes tradicionais, que está em Marcos capítulo 7, de 2 a 4. Né? Nós já lemos Marcos, né? 7, nós lemos Marcos 7, de 6 e 7. Né? Agora vamos ver aqui Marcos 7, de 2 a 4. Qual a única resposta adequada para o legalismo? É uma pergunta. Viram os seus discípulos, no versículo 2, julgar é a tarefa autodesignada do legalista, enquanto se trava que está no próprio olho, ele trata de tornar maiores os argueiros dos olhos dos demais. Nenhum de nós quer ter arqueiros nos nossos olhos espirituais, mas geralmente não encontramos ajuda daqueles que possam por alto bosques inteiros existentes em seus próprios olhos. A parte B, agora a letra B do segundo ponto. Mão sem lavar. Versículo de 2 a 4.
O assunto aqui não é de higiene. As mãos dos discípulos estavam apenas cerimonialmente sujas, posto que não havia seguido cada detalhe que os fariseus exigiam. Havia uma posição certa, quantidade específica de água e movimentos próprios para se conseguir a tal limpeza das mãos. Proclamava que Deus era autor dessas cerimônias. Fazia isto com sinceridade, mas a sinceridade não é garantia do que estamos certos. Tradição. A tradição dos anciões, versículo 3. A palavra ancião não se refere a gente velha, mas o costume antigo. A palavra tradição não se refere à lei escrita procedente de Deus ou da igreja, mas aos seus costumes não escritos. Tratava-se da lei oral, imposta por poucos sobre muitos. Estas tradições nasceram como simples opiniões, mas eram definidas como ditames de Deus. A letra D. Muitas coisas, né? Outras muitas coisas no versículo 4. A interpretação, para interpretar as interpretações. Quando um grupo decide orientar-se pela lei e não pelo amor, nem todo mundo pode conter os livros necessários para todas as interpretações. Esta foi a situação que o mestre enfrentou quando tratou de introduzir uma religião espiritual. O perigo e os métodos legalismo são sempre os mesmos. Alguém pode ser sincero em seu legalismo e está disposto a sofrer para defender as suas interpretações e ainda está equivocada. Saulo de Tarso cria em todas estas coisas e odiava aqueles que quebram as tradições, mas o caminho de Deus de Damasco, a graça do nosso Senhor transformou um legalista fariseu em um apóstolo de amor. Aqui vimos o milagre, né? A terceira parte do nosso tema de hoje. Jesus exige uma religião vital. Religião superficial. Marcos 7, 5 a 8. Que pensa crer ser o maior obstáculo para a causa da santidade? Porque teus discípulos não, no versículo 5, são, né? A complacência e a presunção são os marcos do legalismo. Complacentes no sentido de estar satisfeito consigo mesmo e presunçoso ao forçar o seu ponto de vista sobre os demais. O mestre não pode tolerar a imposição das tradições dele sobre os outros em nome da verdadeira religião. O ponto B. Hipócrita. Um hipócrita é a pessoa que desempenha seu papel sem que esteja nisso o coração. Há certas coisas que o crente não faz por princípio cristão, mas o recusa é resultado de algo e não causa. As pessoas não são santas porque recusam fazer certas coisas antes. Recusa fazer certas coisas porque são santas. Não seria uma verdadeira tragédia se nos gloriássemos em nossas proibições e a observâncias externas, de maneira que Cristo tivesse de dizer de nós: este povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim? Jesus fez essa pergunta. Agora, o outro ponto, a adoração vã, versículo 7.
Os fariseus abraçaram regras e opiniões de homens e ensinaram-nas com doutrina de Deus. Deveríamos ter muita relutância em afirmar a autoridade divina sobre nossas convicções. Agora, o mandamentos e costume, versículo 8. Para evitar o mal dos fariseus, não demos mais importância às nossas opiniões e costumes do que a quanto disse o Senhor. E agora nós vamos para o quarto ponto do nosso tema de hoje. O caminho da tragédia. Marcos, capítulo 7, versículo de 9 ao 13, que já foi lido. Quando considera você ser erro fundamental, legalismo, rejeitar o preceito de Deus, versículo 9, podemos enganar-nos a nós mesmos, ao ponto de justificar qualquer posição em nossa vida. O legalista abraça tão fortemente suas ideias que rejeita os preceitos de Deus. Podemos sentir-nos muito religiosos, chegando até o ponto de julgar e conhecer a outros. Deus manda que não julgássemos. O versículo de 10 a 12. Um caso ilustrado. É uma ilustração. O termo córraba, tá, entre aspas, né, se aplicava a qualquer coisa que se separava do uso secular para ser dedicado ao uso de Deus. Os legalistas encontram forma de usar córraba em benefício próprio, em vez de ajudar a outros. E aqui nós vimos o resultado final, né? Resultado final. O versículo 13 do nosso comentário de hoje. O legalista tira Deus do trono para ali se sentar. Julga-se capacitado para dizer a todos os demais o que deve fazer em todos os detalhes das suas vidas. Então aqui nós vimos esse comentário aqui, dessa parte aqui de Marcos, né? Juntamente Marcos e também temos a confirmação em 1 de Coríntios, capítulo 3, do 16 até o 23. E agora a gente vai fazer um apanhado aqui disso, né? Disso tudo, né? Então é assim: preparação. Prepare os elementos de gravuras em separado. Apresentação. Expõe a razão por que Jesus falou sobre este assunto. Olha só, legalismo e dos fariseus obcecados com cumprimento da lei e sua interpretação à letra, agarrando tradições, exagerando a purificação física. Jesus os acusa de hipocrisia e de seguir religião vã, superficial, morta, né? Então vamos apresentar a Deus uma verdadeira religião, né? O contraste, a religião vital que leva à prática a uma vida santa que procede de um coração puro e motivado pelo amor. Exemplifique com a parábola do bom samaritano. Os legalistas não tiveram tempo para socorrer o ferido. O samaritano pôs o amor em prática. Terceiro, faça a pergunta no número 3. Ouça os alunos mesmo. Ouça os que estão a ouvir esta palavra, não é? Muitas vezes precisamos de ouvir. E aqui fala, o povo de santidade ou pertence a uma igreja de santidade deve ter cuidado para não cair nas malhas do legalismo, como os judeus no tempo de Jesus. O cristão vive uma religião prática, através do amor e motivado por um coração puro.
Então, a exortação dentro desse tema é focando a gravura completa. Exorte os que ouvem, que também pode ser aluno, né, porque isso aqui também se trata de ensinamento, a viver uma religião vital, a prática pura do amor. Então, isso aqui é a diferença que Jesus quis pôr aqui, né? Então, mostrar a diferença entre o verdadeiro amor de Deus manifestado num viver limpo e santo. Uma religião hipócrita que promete muito, mas a ninguém transforma. Né? Tem aqui muitas coisas para nós tirarmos proveito. A falsa religião é o pior inimigo da obra de Deus. O problema é antigo, pois já encontramos bem fincado nos dias de Jesus, na experiência com fariseus, escribas, etc. A luta sempre foi entre tradição, costume religiosos, práticas cerimoniais e a conduta da verdadeira religião. Ainda em nossos dias há quem queira substituir a Bíblia por opiniões humanas. A tradição em coisas comuns, Marcos 7, de 1 a 8, diz que os fariseus tinham mais de 600 preceitos na interpretação da lei. O absurdo da religião e tradições humanas transparece no seu domínio mesmo de coisas comuns. A tradição exige mãos limpas, embora a pessoa tenha coração sujo. O mestre lhe diz: negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. A tradição em coisas espirituais. Marcos 7, de 9 a 13. Com a sua ênfase sobre a tradição dos anciões, os fariseus e escribas torciam até os próprios mandamentos de Deus. A prática do Corban era comum entre os judeus. A palavra significava donativo ou oferenda. Cabia a um filisteu sustentar com os seus próprios bens os pais de idade avançada, mas os filhos podiam dizer que tinha dado a Deus esses bens, ficando assim livre da obrigação de cuidar dos pais. Então, isso eram as contradições que existiam, né? As indiferenças que existem até hoje de pais, de filhos que não querem cuidar dos pais, de pais que vão para os abrigos que eles colocam e não vão lá nem visitar e nem cuidar, como eu vi uma história. E é assim. E para concluir, a religião falsa chega às vezes ao ponto de tirar o pão de seres amados sob o pretexto de fazê-lo para Deus. É verdadeira a tua religião? Ou segue apenas a tradição dos teus pais ou parentes? Tem aqui duas, eu concluo com essas duas perguntas. É verdadeira a tua religião? Ou segue apenas a tradição dos teus pais ou parentes? Então, é uma coisa para meditarmos, né? Então, aqui nós vimos um outro comentário aqui, que está no 7, 6 e 7, que diz assim: respondeu-lhe bem, profetizou Isaías a respeito de vós, hipócrita, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinamentos doutrinas que são preceitos de homens. Marcos 7, de 6 a 7. Então aqui tem, desde a antiguidade mais remota, o pecado procurou satisfazer com rito a justiça divina. Caim foi o primeiro e, como a sua religiosidade não fosse aceite por Deus, se levantou contra seu irmão, que
cumpriria os requisitos divinos. Isaías fala da ira do Senhor por causa de um povo que observava dias e solenidades, mas permanecia seus pecados. Não é o nosso sistema religioso que nos torna aceitável ao Pai Celestial. A palavra hipócrita se refere aos atores que usavam uma máscara para representar várias personagens. A religião verdadeira, aquela aceitável a Deus, é o centro da nossa vida. Não é um dos dedos da mão, mas a palma que sustém os dedos na sua totalidade. A salvação afeta a vida inteira, a íntima e a externa, em todas as suas manifestações, familiar, social, profissional, etc. Os mandamentos humanos a nada conduz se não forem baseados e extraídos da Santa Bíblia. Agradamos ao Senhor quando o nosso ser íntimo, aquele que só Deus conhece, lhe pertence por inteiro e nele vive. Graças a Deus nós podemos, completar esse tema aqui, que tem também aplicação pessoal, como um salva-vida pode possuir graça artística em suas linhas e ser balamente decorado, mas não são asas à qualidade que motiva o preço por eles, senão o que resgata a pessoa das furiosas e tempestades do mar. Do mesmo modo, o interesse que o cristão tem à palavra de Deus depende da aplicação pessoal no coração, da mensagem salvadora que ela contém. Se não podemos viver por esta verdade, não haverá verdadeiro interesse pelas Escrituras. E as outras à nossa volta não saberão que somos cristãos. Como é que está a sua vida? Você demonstra para as pessoas, seus vizinhos, colegas de trabalho, aonde quer que vocês estejam, que realmente você mostra a diferença de que é um cristão, de que não aceita coisas que são fariseias, que são como os fariseus, tudo isso que foi falado. Será que você está mostrando essa diferença? Qual é mesmo o seu testemunho perante as pessoas, E Deus, agora fala-me do teu Deus. Então, existe muitas pessoas que o meu Deus é baseado em uma filosofia dos fariseus. O meu Deus é baseado eu acredito em Deus, mas a minha... Então, existe o legalismo, que é cumprir a lei. A santidade é a prática do amor. Está lá em Tito 3,5 e Marcos 12,33. Qual é a vital religião? É essa que você segue? Qual é a religião que você segue? É a religião vital ou é uma religião de hipócritas, fariseus, saduceus e tudo isso que a gente vê por aí, coisas diferentes? Que Deus possa abençoar a sua vida. Aqui eu vim para te dizer que eu quero mais do teu poder. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para te dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem
sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, no meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar, o meu coração é o teu altar, o meu coração é o teu altar. E eu vou orar para que Deus fale no seu coração. Pai querido, obrigada, Senhor, por esse momento, por esta palavra, por esse tema que tu me despertou hoje, esse tema para falar. E eu sei, Senhor, que às vezes não é de muito fácil a compreensão, mas o Senhor pode dar entendimento para que eles verifiquem através das referências bíblicas que eu citei e possam seguir o tema e o assunto e tirar proveito. Abençoa cada um, Senhor, que vai ouvir esta mensagem e também aqueles que vão achar que precisam que outras pessoas saibam. Toca nos corações, Senhor, e obrigada, Senhor, por essa oportunidade, e me usa, Senhor, para que eu seja realmente essa pessoa que fale da palavra e que realmente não sigo outra religião a não ser a verdadeira religião, que é a vital, que é a que traz vida, que transforma, aquela que transformou a vida do Saulo em Paulo e de outros que a tua palavra diz. Dai-nos essa direção, ilumina os nossos passos, nossos caminhos e dá-nos a vitória. Abençoa, Senhor, a transmissão desta mensagem, que ela chegue, Senhor Deus, sem problema nenhum, que todos possam entender. Dá entendimento e sabedoria, Pai. Eu te peço e te louvo, no nome de Jesus eu te agradeço. Amém.